Manuel, deixe-me abreviar um pouco mais a resposta. Você já ouviu falar em reencarnação? Ah, já, sim. Dona Marta, amiga de minha mãe, começou um tempo atrás a lhe falar sobre isso. Mamãe me contava, mas quanto a mim, nunca acreditei. Isso é inverossímil demais, respondeu Manuel, meneando a cabeça. Bem, antes de você tirar suas conclusões sobre o que é ou não verossímil, cabe-lhe estudar, se aprofundar sobre determinado assunto. Rejeitar é muito fácil, ou seja, é simplesmente dizer eu acredito nisso ou não acredito. Mas uma pessoa que procura usar sua inteligência vai pesquisar, estudar com afinco para digerir determinadas informações, e somente depois de muito esforço dirá, com conhecimento de causa, se acredita ou não. O mundo é regido por leis, e a reencarnação não foge à regra. É uma lei natural, e ninguém poderá fugir dela. A Terra é um planeta de provas e expiações, assim, ninguém que vem a esse planeta pode se considerar completamente feliz, pois todos nós enfrentamos dores, de modo que o sofrimento nos ajuda a aprender, crescer e evoluir. Acaso nunca ouviste que, quando não se aprende no amor, se aprende na dor? Nós, que estamos encarnados nesse planeta, sabemos que a Terra tem todos os ingredientes para evoluirmos, pois estamos cercados por todo tipo de dificuldades, sofrimentos e aflições. E voltaremos a viver aqui quantas vezes forem necessárias, pois enquanto a Terra estiver respondendo às nossas imperfeições, voltaremos aqui para nos lapidar. O diamante, quando encontrado, está em sua forma bruta, de modo que ele passará pelo processo de lapidação, e esse processo muitas vezes chega a maltratar a pedra. Da mesma maneira, somos lapidados pelos processos dolorosos que esse planeta nos oferece, e enquanto houver em nós resquícios de orgulho, vaidade, intolerância, inveja, ciúme, avareza, ódio, sentimento de vingança, agressividade, impaciência, negligência, ociosidade e más tendências, continuaremos a voltar, pois é para isso que Deus, em sua misericordiosa bondade, oferece a chance de nos lapidarmos desses defeitos. Traço e como é esse processo de lapidação? Perguntou Manuel, interessado na explicação de Gilberto. Gilberto, percebendo o interesse do amigo, não se fez de rogado e continuou em sua explicação. Quando se erra muito em uma encarnação, o espírito muitas vezes necessita voltar a fim de corrigir-se onde mais errou, e é dessa forma que ele vai crescendo, evoluindo. Sempre que estamos encarnados temos a oportunidade de ficar frente a frente com nossos defeitos, e se insistirmos em mantê-los, voltaremos e enfrentaremos as mesmas dificuldades, até a devida correção. Para que se corrijam os defeitos pertinentes à infância espiritual são necessárias várias encarnações. Com respeito às diferenças sociais, te pergunto, continuou Gilberto, como pode um espírito saber o que é viver na privação, sendo que ele só viveu na opulência? Porque alguns nascem com deficiências enquanto outros nascem na mais perfeita saúde. Porque uns são tão ricos e outros são tão pobres. Podemos dizer que a reencarnação é justa, pois os espíritos provam de todas as situações e vicissitudes que o planeta oferece, o que o fará crescer espiritual, moral e intelectualmente. Quando, muitas vezes, vemos uma pessoa na mais completa indigência, geralmente isso suscita a pena da maioria das pessoas, mas se for olhar para trás, será que essa mesma pessoa não foi alguém poderosamente rica do passado e que talvez tenha cometido muitas atrocidades? Se ela está nessas condições é para aprender alguma coisa, pois a verdade da vida é que só aprendemos quando passamos pela dor do sofrimento. Manuel, cada um é responsável pelos seus atos, de modo que terá de enfrentar outra lei presente em nossa vida, que é de causa e efeito. Portanto, Manuel, cabe a nós compreendermos por que vivemos nesse planeta, ou seja, nossa vida não se resume a apenas nascer, viver, envelhecer e morrer,
Mas antes a nossa vida terrestre serve para transformarmos os nossos defeitos em virtudes. Nós vamos evoluir com as dificuldades do planeta, com as privações que sofremos, e principalmente com os nossos erros, mas graças às reencarnações sucessivas é que vamos galgar rumo à perfeição. Por isso, a vida na Terra é essencial para o nosso progresso espiritual, moral e intelectual. E quando vemos uma criança que tem sua inteligência acima da média das demais, é porque está a alguns passos das outras crianças, pois todos nós estamos em diferentes escalas evolutivas. Manuel ficou observando o Gilberto, e, enquanto isso, pensava enquanto o amigo estava diferente. Gilberto, se pensarmos por esse lado, veremos que a reencarnação é um mecanismo natural para que possamos crescer. Mas por que não nos lembramos do passado? Como poderemos aprender se não nos lembramos de absolutamente nada? É simples, meu amigo. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, colocou sobre o espírito reencarnante o véu do esquecimento, para que cada espírito pudesse recomeçar. Pense bem. Se alguém mata numa encarnação, depois de voltar à pátria maior, naturalmente estará cheio de sentimentos de culpa. Já imaginou se nós nos lembrássemos de cada erro do passado? Não viveríamos, estaríamos presos a sentimentos depressivos que culminariam por nos atrapalhar a marcha. Portanto, o esquecimento é necessário para que nós possamos corrigir os nossos erros passados. Logicamente não nos lembramos. Porém, está gravado no nosso íntimo que determinadas ações são erradas. Quer ver um exemplo? Quando perguntamos para adolescentes, com mais de 13 anos, sobre as ações dos militares, o que elas respondem? Manuel pensou por alguns instantes, e finalmente respondeu. Ora, que os militares são os assassinos, respondeu Manuel com veemência. Pois certo, meu amigo. Mas quem foi que lhes disse que o assassinato é errado? Manuel meneou a cabeça, entendendo o que realmente Gilberto estava querendo dizer. Então, amigo, esses adolescentes talvez já tenham passado por uma situação dessas, ou talvez já tenham sido algoz de alguém. É por isso que eles muitas vezes taxam os militares de assassinos, tiranos e coisas assim. Você se lembra do caso daquele jovem que nasceu em Sorocaba, e cursava geologia na USP? Sim. O Alexandre Vanucciani. Esse mesmo. Ele estudava, era um bom rapaz, e foi preso pelos agentes do DOICUD e, se não me engano, foi surrado brutalmente por esses agentes, até falecer. Ah, sim, como eu poderia me esquecer? Minha mãe não parava de pensar no rapaz, e também na mãe dele, e meu pai chegou a odiar os militares por causa de barbáries como essa. Então, meu amigo, disse Gilberto, esse episódio incitou nas pessoas um sentimento de revolta muito grande, pela violência infligida ao pobre moço. Sim, mas o que isso tem a ver com nossa conversa? É para você perceber que mesmo que a maioria das pessoas esteja vivendo em sua infância espiritual, ainda se revoltam com crimes bárbaros como esse. É pela evolução em que o espírito está que muitos têm verdadeiras repulsa pelos militares. Assim, quase todos trazem, em sua essência, que esse tipo de ato é um crime hediondo. Manuel, colocando a mão no queixo, olhou novamente para um pombo que se afastava do grupo. E se colocou a pensar, e depois de alguns instantes ele finalmente disse. Sabe, a sua explicação é coerente e lógica. Juro que vou pensar melhor no assunto. E então, ainda acha que o espiritismo é uma loucura? Ou coisa de gente ignorante? Manuel esboçou um leve sorriso quando respondeu. Não, Gilberto. Percebo que você deixou de ser um hippie para se tornar um estudioso da vida. Prefiro ser lembrado como estudioso que como louco, brincou Gilberto. E percebendo que Manuel iria lhe fazer outra pergunta, avisou. Meu amigo, tenho que ir, pois minha hora de almoço está acabando. O quê? Você está trabalhando? Sim, Manuel,
Não mudei apenas meu visual, mudei também minha vida. Não sou mais um homem ocioso. Gasto meu tempo trabalhando, estudando sobre a doutrina e fazer um curso de contabilidade à noite. Custo a crer que você seja aquele cara que conheci anos atrás, vendendo bugigangas nas esquinas. Isso é para você ver, meu amigo, que no centro que frequento se fala muito sobre a reforma íntima, ou seja, sobre uma mudança interior que todos nós deveríamos fazer, e estou me esforçando para mudar. Minha mãe disse que eu renasci quando comecei a frequentar o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, e você não imagina como ela está feliz com meu progresso. Afinal, você se lembra de quantas vezes, quando eu estava sob o efeito da maconha, lhe falei sobre os problemas com minha mãe. Agora tudo isso é passado, vivemos harmoniosamente bem. Mas ela também frequenta o Centro Espírita com você? Não. Minha mãe diz que é grata à doutrina, pelas minhas mudanças, mas vai continuar na religião em que seus pais a deixaram. Entendo bem. E hoje você é feliz, Gilberto? Olha, meu amigo, posso dizer francamente que sim. Claro que tenho meus problemas e desafios a vencer, mas com a ajuda do alto, estou conseguindo vencer muitos desafios que a vida apresenta. Hoje, não preciso de subterfúgios como a maconha para adquirir serenidade, pois usufruo a serenidade colocando em prática tudo o que aprendo. Manuel fixou seu olhar em Gilberto e percebeu que seu semblante era sereno, e que Gilberto falava a verdade. Agora vou indo. Se quiser conversar novamente, trabalho na loja de móveis ali em frente à farmácia. A loja de móveis do seu Oliveira? Sim, essa mesmo, respondeu Gilberto sorrindo. E ao responder a pergunta, Gilberto estendeu a mão a Manuel e, rodopiando nos calcanhares lentamente, seguiu para seu trabalho. Manuel ficou observando seu amigo de outros tempos se afastar devagar, e foi com alegria que disse: Gilberto. Quem te viu, quem te vê. Nunca imaginei vê-lo assim tão bem vestido, com tantos argumentos inteligentes, e com postura de intelectual. Quer saber? Vou procurar Gilberto mais vezes para saber o que há nessa religião que é capaz de fazer uma pessoa como ele mudar tão radicalmente. Manuel, de novo olhando para uma criança que corria atrás dos pombos forçando-os a levantar voo, se lembrou de seu tormento interno e de como seu casamento ia de mal a pior. Veio-lhe à mente o que havia acontecido entre ele e Isabel, e nesse momento não conseguiu segurar as lágrimas. Depois de algum tempo que se lembrou de que ainda não havia comido nada, e que seu estômago estava reclamando de fome. Manuel não sentiu vontade de voltar para casa, assim, foi a um bar e pediu um guaraná e um salgadinho. Depois de comer, novamente voltou e sentou-se no mesmo banco da praça. Manuel pensava com insistência por que havia feito aquilo com Isabel, e sem chegar a conclusão alguma, decidiu que já era hora de voltar para casa. Ao chegar, viu a casa não toda bagunçada, e olhando para os lados, não viu Isabel. Manuel então sentiu o peito oprimir-se, pois temia que sua esposa tivesse ido embora. Ele entrou em seu quarto, e ao ver Isabel deitada, sentiu um alívio percorrer-lhe todo o corpo. Olhando para Isabel, perguntou: E então, Isabel, como está? Estou sentindo falta de meu marido, disse ela com voz sedutora. Manuel finalmente prestou atenção, e logo pôde ver que ela estava completamente sem roupas, e foi com ira que puxou o lençol para se certificar melhor. Indignado, perguntou: O que está acontecendo com você, Isabel? Já esqueceu que você mesma disse que não mais iríamos nos deitar? Isso foi de manhã, agora venha para nossa cama e realize sua esposa, afinal não é para isso que se casou? Não, Isabel. Não quero. E você está muito estranha, venho percebendo isso há alguns dias. Sei que errei com você, mas não pretendo voltar a fazer isso. Não sabia que um ato sexual era errado,
ainda mais quando somos casados. Isabel, exclamou o rapaz. Não sei ao certo o que está acontecendo com você, mas se quer me enlouquecer, saiba que falta pouco para conseguir. Num momento você me deseja ardentemente, e no momento seguinte, expõe todo o seu ódio. Isabel, sorrindo, ordenou. Pare de falar e venha. Há muitas horas estou te esperando. Nesse instante, ela fez movimentos sensuais, e Manuel, não podendo controlar o desejo, deixou-se envolver novamente por ela. Tudo ocorreu como na parte da manhã, enquanto amava, sentia um misto de desejo e ódio, e fez tudo como fizera nas últimas vezes em que havia se deitado com ela. Isabel parecia insaciável. Quanto mais ele a dominava, mais ela queria ser dominada por ele. Depois de acalmar seus desejos, Manuel olhou para ela deitada e chorou abundantemente, e foi depois de alguns minutos que Isabel olhou para ele e gritou. Está vendo? Com você não dá para tentar uma reaproximação, todas as vezes você me machuca. Mas, Isabel, foi você quem me levou a fazer isso. Acho que nós estamos ficando loucos, já não aguento mais isso. Por favor, agora sou eu que peço, vamos ficar longe um do outro. Ademais, você está grávida, garanto que seus hormônios estão alterados pela gravidez. Manuel tentou arranjar uma desculpa para o descontrole emocional da esposa, embora nem ele mesmo acreditasse nisso. Isabel, com rancor, disse. O que na verdade quero é uma relação pacífica, mas você sempre acaba me machucando. Isabel, chega de me acusar. Eu não estava mais pensando em me deitar com você, mas você me envolveu. Acho melhor nós dormirmos separados, e enquanto não pudermos manter uma relação sexual sadia, acho bom você procurar um médico. Eu não vou procurar médico algum. Sou jovem e sadia, o doente aqui é você, não eu. Isabel, entenda, estamos precisando de ajuda, vou procurar um médico para nós, e poderemos ir juntos. Eu não vou ao médico. Se quiser ir é problema seu, mas não tente me arrastar para as suas loucuras. Está bem, Isabel, a partir de hoje vou dormir no quarto com João Felipe. É melhor ficarmos longe um do outro. Já venho percebendo que você está estranha há tempos, mas não posso me deixar arrastar pelas tuas sandices. Ah, vá embora daqui, seu rato. Não quero te ver, pois sinto verdadeiro ódio por você. E já que não quer ser meu marido, tenho certeza que será fácil arranjar qualquer um para se deitar comigo. Olha aqui, Isabel, se tem algo que jamais perdoarei será a traição, pois lhe sou fiel. E vou cobrar isso até seu último dia de vida. Balela. Já que meu marido não é homem o suficiente, vou ter que procurar outro na rua. Nesse momento que Manuel, sendo tocado em seu orgulho, novamente apoderou-se do corpo de Isabel, e dessa vez fez coisas que jamais imaginaria fazer, foi nesse ímpeto que, num de seus socos, ele cortou a boca da esposa, que, sofrendo o impacto da batida, acabou ferindo a língua. Isabel, percebendo o gosto de sangue em sua boca, sentiu seu desejo aumentar, e só serenou meia hora mais tarde. Manuel não entendia o porquê de tamanha brutalidade, mas preferiu nada dizer, e muito menos chorar na frente da esposa. As duas entidades, que estavam uma ao lado dela e a outra ao lado dele, faziam expressão de muito prazer. Somente quando as entidades serenaram-se foi que se afastaram do casal, e Isabel olhou para Manuel com a repulsa de sempre. Manuel não compreendia o que estava acontecendo com ele, mas percebia que precisava de ajuda. Isabel, levantando-se em um salto, correu para o banheiro e trancou a porta por dentro. Sentou-se no sanitário e ficou a pensar no que estava acontecendo com ela. Uma hora desejava Manuel daquela maneira violenta, e na outra nem sequer suportava olhar para ele. Ela então olhou para o teto e pediu a Deus esclarecimentos sobre sua situação.
Embora soubesse que Manuel era violento ao extremo nos momentos íntimos, ela sabia que era ela quem o induzia a agir daquela maneira, e pela primeira vez sentiu pena do marido. Isabel ficou cerca de 2 horas no banheiro, e só saiu quando o pai de Manuel bateu na porta da frente, trazendo o pequeno João Felipe de volta para casa. O pai do moço não entrou, devolvendo o garoto ali mesmo na porta. Segundo ele, tinha muito serviço para fazer ainda na oficina. Manuel não foi atender o pai, e ficou deitado, olhando para o nada na grande cama de casal. Foi então que se lembrou de Gilberto e da conversa que tivera com o rapaz algumas horas antes. Manuel finalmente pensou. Está acontecendo alguma coisa errada, disso não há dúvida. E não é somente com Isabel, mas comigo também. Nunca gostei de violência, mas agora me apraz barbarizar minha esposa. O que há conosco? Vou trabalhar amanhã, nada que o trabalho não ajude. Além do mais, o trabalho é o melhor amigo do homem, enquanto a ociosidade destrói. É isso mesmo, vou trabalhar o dia inteiro e à noite irei à casa de Gilberto. Ele não disse que o espiritismo é a religião que explica os porquês das coisas. Então quero ver o que me diz. Mas se ele me acha com cara de idiota que aceita qualquer coisa, está muito enganado, porque se não concordar vou esfregar tudo na cara dele. As duas entidades, Graça e Onofre, observavam Manuel, e percebendo a intenção dele, logo se preocuparam, e tentaram envolvê-lo a ponto de fazê-lo desistir. Foi Onofre quem passou a dizer: Manuel, não vá procurar esse seu amigo, ele não sabe de nada. E você, um homem inteligente, metido com coisas de gente estúpida. Por favor, haja pela razão. O que está acontecendo com vocês é que estão querendo revitalizar a vida sexual, nada mais. Manuel não ouviu as palavras de Onofre, mas conseguiu registrá-las como se fossem suas. E assim, ele disse para si mesmo: como aquele bolha do Gilberto poderá me ajudar? Logo ele, que usava maconha como se fosse cigarro normal, e que sempre esteve com a cabeça no mundo da lua, agora vem com essa conversa de espiritismo pra cima de mim. Ele é um tonto, e eu seria ainda mais tonto se o procurasse. Manuel ficou deitado mas, em seguida, levantando em um salto, logo pegou um cobertor, travesseiro e lençol e foi para o pequeno quarto de João Felipe, pois não queria mais manter uma relação doentia com a esposa. Ao se acomodar em um colchão de solteiro que havia mais na casa, ao lado do berço do menino, deitou-se novamente, e naquela noite não saiu nem mesmo para comer, embora soubesse que Isabel não havia preparado o jantar. Manuel sabia que Isabel ficava dias e dias sem comer, e comia apenas biscoitos com leite, de modo que emagrecera muito desde que Naná partira. As entidades que ficavam sempre no quarto de Isabel e Manuel não gostaram da decisão do rapaz, e dessa forma Onofre disse: Graça, esse rapaz é um perigo. Precisamos tirar aquele metido do Gilberto do caminho, senão ele vai atrapalhar todos os nossos planos. Precisamos tomar cuidado. Não se preocupe que com ela eu me arranjo bem, mas você ficará encarregado de cuidar dele e de manter o tal Gilberto longe, entendeu? Bem longe. Capítulo 16. Descobertas e novos aprendizados. Naná se recuperava a olhos vistos, voltara a caminhar livremente, e sempre procurava estar às voltas com Sofia. Com isso, se propôs a ajudar a todos os recém-chegados. Sofia, que simpatizara com Naná desde que a conhecera no posto de socorro, logo aceitou a oferta de Naná de ajudar os recém-chegados. Muitas vezes era preciso manter a paciência para informar ao novato o que realmente havia acontecido, e com o tempo Naná começou a fazer todas as visitas sozinha. Naná gostava do que fazia, mas vez por outra pensava que precisava saber de Isabel, e sempre que se sentia triste, Marisa vinha lhe visitar. Certa tarde, ela estava assentada no jardim sob a copa de uma frondosa árvore, e José, cumprimentando-a cordialmente, e disse:
percebo que teus pensamentos estão longe daqui. Quer conversar um pouco? Sim, José. Obrigada por ter vindo, meu irmão. Confesso que hoje estou com meu coração oprimido. Penso em Isabel e como estará vivendo, e isso me angustia. Minha irmã, não se preocupe com Isabel. Ela está aprendendo, e tenha certeza de que ficará bem. Mas então ela não está bem, José? Bem, eu não diria, pois ela é uma pessoa descrente, e infelizmente está sofrendo as influências de irmãozinho menos esclarecido. Mas não se preocupe que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Divino Mestre, estão permitindo que ela e Manuel sejam assistidos por nossos companheiros de jornada. E você diz isso com essa calma toda? Pelo que tenho aprendido com Sofia aqui, continuamos os mesmos de antanho. Acho que você esqueceu que em sua última encarnação ela foi tua filha. Naná, por favor. Continuamos de fato a ser os mesmos de quando estávamos encarnados, mas compreenda que Isabel terá de aprender. Infelizmente, minha irmã, se ela não aprender pelo amor, terá que aprender pela dor, como a maioria dos encarnados. Preocupo-me com ela assim como você, mas procuro ajudar de outra forma. Naná olhou surpresa para José quando perguntou: como é que você está ajudando se, pelo que sei, você não sai da colônia espiritual para nada? Bem, Naná, a melhor maneira de ajudarmos é por vibrar-lhe pensamentos de amor e incluí-la em nossas preces. Deus, que tudo sabe e tudo vê, enviará nossos irmãos espirituais para ajudá-la. E se você quer ajudá-la, faça o mesmo, disse José, segurando nas mãos de Naná. Mas como é que pensamentos poderão ajudar alguém, José? José percebeu que Naná realmente desejava ajudar Isabel, e com satisfação passou a dizer: ah, estou terminando um curso que fala sobre o poder da vibração, ainda mais quando fazemos de coração. Isso balsamifica o espírito do encarnado e o ajuda a melhorar seus pensamentos, e uma vez que a pessoa melhore o teor dos pensamentos, ela aprenderá a atrair bons resultados para si própria. Quando uma pessoa é negativa ao extremo, ela traz para si apenas dor e sofrimentos, mas quando muda o seu padrão de pensamento, atrai para si todas as coisas boas, e ainda mantém afastados os irmãos menos esclarecidos. Naná, aprovando da explicação de José, anuiu: nisso você tem razão. Preciso aprender a ter paciência. Mas a falta que sinto da menina é grande, e conheço bem o gênio que ela tem, por isso gostaria de visitá-la. Ainda não está na hora de você voltar à Terra, precisa aprender a se equilibrar, e os cursos que temos aqui muito nos ajudam. Naná logo se lembrou de Sofia e citou a José o que sua companheira de trabalho havia lhe dito. Sofia me disse algo sobre os cursos, e principalmente sobre as palestras que são feitas no salão principal de conferências. Sim, minha irmã, está na hora de você começar a frequentar os cursos. Mas eu não quero deixar de trabalhar, é por isso que não manifesto o desejo de frequentar os cursos. O irmão Jairo já me falou sobre alguns deles, mas sinceramente venho procrastinando ao máximo apenas para não deixar de trabalhar. Minha irmã, se existe uma coisa que temos, e muito, nessa morada do Pai é tempo, agora, você vai precisar administrar seu tempo com sabedoria. Todos nós precisamos trabalhar, mas também precisamos nos alimentar intelectual e espiritualmente, pois é graças a esses cursos que nós nos preparamos para cada nova jornada na Terra. Mas eu gosto tanto de trabalhar aqui no posto de socorro. Não gostaria de deixar de trabalhar. Naná, você pode continuar a fazer o seu trabalho normalmente, é só saber administrar com sabedoria seu tempo. Nesse momento, Naná olhou para José e percebeu que algo nele estava diferente, mas ela não entendia bem o que era. José, beijando a mão de Naná, disse: bem, hoje vou assistir uma palestra, e se quiser poderá me acompanhar. Qual será o tema da palestra? José gostou do interesse de Naná, e respondeu: a palestra vai tratar de um assunto muito comum para os encarnados.
Porque o medo da morte. Naná, colocando a mão no queixo, comentou. Esse tema é bem interessante, José, acho que vou assistir essa palestra. E, sorrindo, completou. Está certo, aceito o convite. O horário será às 20 horas. Um bom horário, pois tenho pouco o que fazer, respondeu Naná sorridente. Ótimo. Passarei aqui mais tarde para te pegar, o que me diz? Acho ótimo. Quero saber por que as pessoas têm tanto medo da morte. E ao dizer essa palavra Naná se levantou, e José, olhando-a se afastar, pensou. Ah, essa criatura é tão bondosa. Como foi bom ter tido a oportunidade de ser seu companheiro de jornada, mesmo que por pouco tempo. No horário marcado, José se encontrou com Naná, e juntos caminharam sob a luz da lua, nas floridas alamedas. Naná ficou encantada em ver como a cidade havia sido projetada. Em cada parte da grande alameda havia casas, umas aparentavam ser maiores, outras menores, nenhuma delas possuía grades ou muros, e em todas havia um belo jardim. No lado direito, havia uma praça, com vários bancos, onde Naná ficou observando a beleza do lugar, ainda sob a lua cheia, e disse. José. Percebo que tanto no jardim do posto de socorro como aqui, as flores são todas muito bem cuidadas, a grama é sempre curta, não existe erva daninha. Quem cuida de todos esses jardins? José ficou feliz, e com sua habitual simplicidade, respondeu. Naná, todos que estão aqui aprenderam que é necessário cuidar do jardim assim como das árvores, por isso cada um realiza um papel. Lógico que não ficam com uma pá e uma mangueira para aguar, para deixar bonito, cada um cuida com a força do pensamento, ou seja, plasmam sempre os jardins bem cuidados. Afinal, Deus ama o belo, se não amasse, não teria feito da Terra um planeta maravilhoso. Naná, não entendendo, ficou a pensar. O que ele quis dizer com a palavra plasmar? José, que aprendera em um dos cursos a ouvir os pensamentos, logo sentiu o pensamento de Naná e com alegria respondeu. Naná, para os encarnados plasmar significa modelar, só que fazem isso com barro, com gesso e com outro tipo de material. Para nós aqui, plasmar significa a mesma coisa, modelar, mas fazemos isso com os fluidos universais, e esses fluidos são trabalhados com a força do pensamento. Mas como eles conseguem cuidar de um jardim somente com a força do pensamento? Perguntou Naná, interessada na explicação de José. Quando emanamos nossos pensamentos, estes liberam uma força que usará os fluidos universais a nosso favor. Por isso é que os desencarnados trabalham mais com a mente que os encarnados, que não sabem do potencial que têm os pensamentos. Sim, comentou Naná, interessada. Se os encarnados soubessem a força que têm os pensamentos, não passariam por tantas dificuldades. Veja bem, quando estamos sintonizados no bem e em pensamentos positivos, geralmente atraímos coisas boas, mas quando alguém tem maus pensamentos, acaba por atrair para si coisas ruins. Se o encarnado soubesse que um de seus maiores inimigos é o medo, faria de tudo para mudar seus pensamentos, munindo-se de coragem. Pois quando alguém tem medo de alguma coisa não é basicamente isso que acaba acontecendo. Naná, que estava escutando as explicações de José, se lembrou de algo que acontecerá enquanto estava encarnada, e com isso, disse. José, eu nunca havia pensado nisso, mas me lembro de que quando estava encarnada eu sempre tive medo de perder o único bem que meu pai me deixara. Um antigo relógio de bolso. A corrente desse relógio havia se quebrado, mas a máquina ainda funcionava, bastava dar corda. Sempre que sentia saudade de meu pai, eu pegava o relógio e ficava por horas chorando, sentindo a falta daquele que me presenteara antes de desencarnar. E quando ainda vivia com meu primeiro marido, tive de fazer uns exames na cidade vizinha. Quando cheguei em casa, qual não foi minha surpresa?
havia entrado um ladrão que roubara o relógio junto com outros objetos de pouco valor. Claro que o relógio não valia muito, mas seu valor sentimental era imenso. José, que ouviu o relato de Naná sorrindo, passou a dizer: "É isso que quero dizer, minha irmã. O medo é o nosso pior inimigo, pois atrai justamente aquilo que tememos. Tudo isso em decorrência da força do pensamento negativo, no caso." Naná estava surpresa, pois José parecia ser outro, e estava ainda mais satisfeita em tê-lo como amigo. Ela perguntou: "José, tudo isso você aprendeu no curso?" José, sorrindo, respondeu: "Sim." "E então, minha irmã, se você frequentar os cursos verá como poderemos fazer isso. Saiba que se ficarmos aqui 100 anos temos ainda muito que aprender." Naná, observando os modos de José, disse, até mesmo sem perceber: "José, você está tão diferente, e está mais calmo e nem fala mais mal da ditadura. Minha boa amiga, não adianta nós nos revoltarmos com a ditadura, pois se ainda estão no poder é porque as pessoas como nação têm muito que aprender, portanto, não cabe a nós julgarmos. Se estão lá é porque Deus assim permite, como o irmão Josiel explicou em um dos cursos que frequentei." Ele olhou para Naná de modo significativo, e continuou: "Não cai uma folha de árvore se não houver a permissão divina. Portanto, se os militares ainda estão no poder é porque os cidadãos brasileiros têm muito que aprender. Os jovens que fazem parte do movimento estudantil, por exemplo, querem fazer justiça com as próprias mãos, e isso tem levado esses jovens incautos a crescerem por meio da dor e do sofrimento. Dizem que uma só andorinha não faz verão, isso é uma grande verdade. Mas também se reunirem para quebrar leis estabelecidas pelos militares não os ajudará em nada, muito pelo contrário, vários têm pagado com a própria vida por sua rebeldia." Naná tudo escutava, atenta. Jesus não se filiou a nenhuma facção política para derrubar o governo de Herodes, ou mesmo os sacerdotes. Ele procurou viver e ensinar suas verdades, baseando-se no amor a Deus e ao próximo, continuou José. Ele poderia ter se rebelado, mas, pelo contrário, deixou-se prender, e mesmo assim deu um grande exemplo de amor à humanidade, até mesmo em seu último suspiro de vida terrestre, quando disse: "Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo." Assim como eu, Naná, muitos se revoltaram com o governo militar, mas se analisarmos bem, a rebeldia não levará a lugar algum. Somente a paz, a ordem e a harmonia poderão fazer com que outros vejam que de fato não vale a pena ficar brigando por ideais bobos, que não levarão a nada. Naná ficou a fitar a postura de José enquanto falava, e percebeu que sua aparência estava um pouco diferenciada, e seu tom de voz também. Observou ainda o quanto ele estava bonito, e que seu porte também estava diferente. José, à medida que andava pelas floridas alamedas, parecia ver tudo pela primeira vez, embora a noite estivesse agradável e tudo estivesse iluminado, e os perfumes das raras azaleias e das damas da noite perfumassem o ar. Naná observava tudo atentamente, e sentiu seu coração se encher de alegria, pois nunca imaginara existir um lugar tão belo como aquele. Caminharam em silêncio por mais alguns minutos, e logo chegaram a um local cuja arquitetura era toda em estilo colonial, e muitas pessoas entravam, num silêncio que traduzia a alegria de estarem reunidas naquele belo lugar. Naná ficou admirando o semblante daquelas pessoas, e ao entrar no auditório, um rapaz muito gentil e sorridente estendeu a mão para José com alegria. "Boa noite, José, que bom encontrá-lo aqui." "Boa noite, Jurandir, eu não ia perder uma palestra dessas por nada. Mas antes, me deixe apresentar minha companheira. Esta é Nair, mais conhecida como Naná. Ela foi minha companheira nessa última encarnação." Naná sentiu seu rosto corar, pois, devido à harmonia do lugar, ruborizou quando José disse que ela havia sido sua esposa. Esboçando um leve sorriso, ficou trêmula,
sem nada responder, mas Jurandir, observando o constrangimento de Naná, disse cordialmente: Seja bem-vinda, Nair, sinta-se à vontade. Saiba que aqui somos todos como uma grande família, e por este motivo, você não tem do que se envergonhar. Mas não estou envergonhada, moço. Apenas achei estranho o fato de José dizer com naturalidade que já fomos casadores enquanto vivíamos na terra. Mas por que constrangimento, minha irmã? Acaso o casamento não é uma intuição divina? Pois se não houvesse o matrimônio, dificilmente a terra estaria habitada, e fatalmente não teríamos a chance de retornar. Sim, mas mesmo assim fiquei sem jeito de ver a simplicidade de José. Ora, que é isso, Naná? Disse sorrindo José. Um relacionamento entre homem e mulher é algo normal, e já que foi de fato minha esposa, do que temos que nos envergonhar? Por favor, José, não diga mais nada, pois já estou envergonhada ao extremo, pediu Naná, olhando para as próprias mãos nervosas que ficavam esfregando-se sem parar. Jurandir, percebendo que a pobre Naná realmente estava vexada com a situação, conduziu-os a um lugar onde dava para ver perfeitamente a tribuna onde o palestrante faria seu discurso. Então a pobre Naná sentou-se, satisfeita com a postura educada do rapaz. Naná ficou a olhar por todo o auditório, cujas paredes eram revestidas de madeira, tornando o ambiente sério. As cadeiras almofadadas eram de cor bege, e o piso era um carpete grosso, que mais parecia um gostoso tapete, que tinha uma cor de bege um pouco mais escura que as cadeiras. Naná ficou a observar o bom gosto do local, e, em sua simplicidade, perguntou a Jurandir, que estava sentado entre ela e José. Jurandir, quem foi que fez esse prédio tão bonito? Ah, esse serviço coube aos fundadores da colônia, e tudo se mantém assim como foi criado. Mas eles têm um extremo bom gosto, não é mesmo? Olha, nada sai do tom, tudo é bonito e harmonioso. Realmente, Naná, Deus nos fez belos, de modo que o bom gosto está dentro de cada um de nós. Como esse criador da colônia fez tudo como lhe ditava o coração, nós também podemos criar muitas coisas, e se depois de um tempo formos olhar para trás, chegaremos à conclusão de que nossa criação era algo belo, e logo vem a dúvida se realmente fomos nós quem criamos. O que ninguém imagina é que conseguimos exteriorizar tudo de belo e de prazeroso que está dentro de nós. Portanto, minha irmã, não fique atônita com a beleza do local, pois ainda encontrará muitas surpresas pela frente ao conhecer melhor a colônia. Deus é perfeito, e se tem algo que Ele colocou dentro do coração de suas criaturas inteligentes foi o gosto pela exuberância, de modo que quando você se aprofundar nos cursos que certamente fará, verá que Deus, por ser soberanamente justo e bom, faz com que suas criaturas inteligentes se aprimorem cada vez mais em seus sentidos, como o da audição, da visão, do paladar e até mesmo do tato, já que é tão comum, quando vemos algo que nos agrada aos olhos, querermos tocar. Naná ouvia atentamente a tudo o que Jurandir dizia, e em silêncio ficou esperando o momento de começar a palestra. Nesse instante, na tribuna, subiu um desencanado com aspecto calmo. Sua voz era carregada de uma ternura qual chamou a atenção de Naná. E assim a palestra iniciou-se. Boa noite, meus irmãos. É com alegria que nos reunimos mais uma vez aqui, nesse salão, para tratarmos de assuntos abrangentes, assim como dessa noite. Para os que ainda não me conhecem, me chamo Augusto, e é com prazer que me reúno com todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja com todos. E assim, o orador começou com uma prece. Depois da prece ele finalmente disse: o medo da morte será coerente. Todos nós, um dia, já passamos por esse medo, mas começaremos a falar sobre o medo em geral. Mas o que é o medo? O medo é perturbação resultante da ideia de um perigo real ou aparente. O medo é um sentimento que pode ou não ter uma justificativa real, mas porque quase todos os encarnados têm medo da morte.
porque muitos nem sequer tocam no assunto. Ou quando ficam doentes logo entram em desespero, achando que vão morrer. A única certeza que os encarnados trazem em seu íntimo é o fato de que um dia experimentarão a morte, pois ela sobrevém a todos sem distinção. Como podemos um dia, enquanto encarnados, pensar? Mas o que será a morte? Será apenas um sono profundo, ou será a aniquilação total? E pensando nessa aniquilação total é que os encarnados se desesperam, pois trazem consigo, em seus corações, o desejo de viver para sempre, mas quando confrontados com o espectro da morte, sentem-se fragilizados, pois sabem que ela virá e nada a impedirá. O homem tem medo da morte, porque necessariamente lhe falta conhecimento sobre o que acontecerá depois. E assim, tem medo da morte porque lhe falta o verdadeiro conhecimento sobre a vida. Havia um pequeno grupo de contemporâneos de Jesus que tinham um conceito um tanto distorcido sobre a morte, esses eram os saduceus. Mas na verdade, quem eram os saduceus? Em que acreditavam? Indagou Augusto, dando uma entonação diferente na voz. Os saduceus eram de um partido contrário ao dos fariseus. Era um número pequeno, formado por poucos homens educados, ricos e de boa posição social. Eram diferentes dos fariseus nos seguintes pontos. Negavam a ressurreição, afirmavam que a alma morre com o corpo, negavam a existência de anjos e espíritos. E principal teoria dos saduceus era: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Na verdade, o que observamos nos saduceus é que eles eram terminantemente materialistas, já que não acreditavam em nada. E pelo que percebemos, muitos encarnados ainda trazem consigo os mesmos princípios dos saduceus. Muitos, ao saberem que estão com uma doença que em pouco tempo lhes tirará a vida carnal, em vez de pensar no que virá após a morte, procuram viver até as últimas consequências, caindo nas extravagâncias e precipitando, assim, a morte. Mas como cada ação traz uma reação correspondente, as consequências são funestas, pois, por acreditarem num aniquilamento total, infelizmente essas pessoas caem num desregramento que também prejudicará a sua vida perispiritual. Querendo gozar tudo que a vida tem a oferecer, cometem vários deslizes morais e espirituais. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Mas o que acontece com esse tipo de pessoa, que se assemelha aos saduceus? O inevitável medo da morte, pois julgam que morrendo, acabam deixando de existir e fazendo parte do nada. Com isso atraem para si muitos sofrimentos na pós-morte. Mas se tem um fator que não podemos evitar é que a morte é um fenômeno tão natural quanto o nascimento. E o encarnado que pensa que a vida na Terra é tudo o que há, está completamente errado, pois apenas compreendendo que a Terra é um lugar de aprendizado deixaria de ser materialista e não daria ênfase à matéria, não cairia em todo tipo de desregramento quando se sentisse ameaçado. E o que aprendemos desse triste relato? Aprendemos que a falta de conhecimento faz o encarnado prisioneiro do medo e dos vícios que, tão bem sabemos, causam tanto mal a nosso perispírito. Meus irmãos, nunca nos esqueçamos que Deus, sendo justo e bom, jamais nos criaria para nos deixar perdermos na poeira do tempo. Quando um encarnado se esforça para entender os fenômenos naturais que os cercam, compreende que a morte não é o fim, mas uma continuação numa outra dimensão, e somente assim mantém a serenidade quando se vê às voltas com a morte. Como podemos ver, o conhecimento nos traz serenidade, mas para conhecer mais sobre os mecanismos da morte é necessário esforço contínuo. Temos um exemplo maravilhoso entre os encarnados, que foi o próprio Allan Kardec, homem que cooperou para a iluminação do mundo, fazendo perguntas inteligentes aos espíritos da codificação. No Livro dos Espíritos, capítulo 3, questão 149, perguntou aos irmãos da codificação: em que se torna a alma no instante da morte? Os espíritos superiores, com sua sapiência, responderam:
volta ao estado natural de espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos, que deixou temporariamente. Augusto, à medida que falava, fazia com que todos ficassem cativos de suas palavras. Com isso aprendemos, continuou Augusto, que o espírito é eterno, e que o corpo é algo transitório que vai durar apenas alguns anos. E o mais importante é que se conservam como quando estavam encarnados. Nesse momento, todos olharam para si, testificando a veracidade das palavras do orador. Sabemos que muitos dentre vós passaram por essas indagações comuns com respeito à morte, e ao que acontece depois dela. Entendemos que a morte não é algo para ser temido, mas para ser encarado naturalmente, mantendo-se, assim, a serenidade diante de um fato que não se pode mudar. Naná ouvia tudo com suma atenção, e nem sequer tirava os olhos do fluente orador que estava à sua frente. Ele não somente trazia paz e encorajamento como chamava a todos à razão dos fatos incontestáveis. Augusto, o orador, por sua vez continuava assim sua dissertação sobre a vida e a morte. E olhando para os rostos de alguns dos presentes, finalmente perguntou: será que a maioria dos encarnados está de posse desses conhecimentos? E com brandura na voz, continuou: infelizmente, não. Uns continuam a se entregar ao materialismo, dando importância demasiada ao corpo físico, ou ficam preocupados em juntar bens materiais. Outros procuram cair na apatia e deixar para pensar nisso mais tarde, quando estiverem às voltas com a morte. E outros preferem pensar na morte como algo tão distante que não é merecedor de sua atenção, entregando-se a todo tipo de desvario. Mas há aqueles que procuram estudar com afinco os ensinamentos passados pelos irmãos da codificação, buscando ter o conhecimento básico que fará toda a diferença entre a vida na Terra e além dela. Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório, semimaterial, ou podemos dizer perispírito. A morte, meus irmãos, é apenas uma destruição do corpo e não desse segundo envoltório, que se separa do corpo, na ocasião da morte. A observação prova que no instante da morte o desligamento do perispírito não se completa subitamente, ele não se opera senão gradualmente e com lentidão, que vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Para alguns pode ser muito rápido, e pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento. Para outros, sobretudo aqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura, algumas vezes, dias, semanas e mesmo meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade esta que está sempre em razão da preponderância que o espírito deu à matéria. Portanto, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais jungido ele fica a ela. Ao passo que as atividades intelectual e moral, a elevação de pensamento, operam um começo de libertação mesmo durante a vida do corpo, e quando chega a morte, o desligamento é quase instantâneo. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o terror da decomposição. Este caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida, e outros gêneros de morte, eles se apresentam entre alguns suicidas. Mas como nós já experimentamos a morte, sabemos que nesse momento, tudo é confuso. O espírito necessita de algum tempo para se reconhecer, ele fica aturdido, no estado de um homem despertando de um sono profundo, que procura orientar-se sobre sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhes voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou e se dissipa a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte do corpo varia muito, pode ser de algumas horas, de muitos meses e mesmo muitos anos. Porém,
é menos longa para aqueles que desde sua vida terrena se identificaram com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares segundo o caráter do indivíduo e, sobretudo, de acordo com o gênero da morte. Nas mortes violentas, por suicídios, acidentes, apoplexia, o espírito surpreendido espanta-se e não acredita que morreu, e sustenta essa ideia com obstinação. Entretanto, vê seu corpo, sabe que é seu e não compreende por que está separado dele. Acercando-se das pessoas a quem estima, fala-lhes, mas não o compreendem porque não o ouvem. Esse fenômeno se explica facilmente. Bem surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e escuta, não se considera morto. Sua ilusão é aumentada pelo fato de se ver com o corpo de forma semelhante ao procedente, mas cuja natureza é etérea. A dificuldade em compreender esse fato impede que esses irmãos compreendam que a morte do corpo físico lhes sobreveio, trazendo as mudanças correspondentes. Mas o mais interessante é que os desencarnados nessa situação veem o que querem ver, e, com isso, ficam presos a ilusões criadas por sua mente. Ou seja, um homem desencarnou no ano de 1900, e fica nesse estado perturbatório por 50 anos. Em 50 anos a vida muda. As pessoas tendem a acompanhar a moda, as melhorias na cidade. Enfim, nós sabemos que a vida em 1900 era bem diferente da vida em 1950. Mas não para aquele desencarnado, que ficou preso à perturbação espírita. Embora as coisas estivessem bem diferentes, ele manteve a ilusão de que tudo continuava como ele estava habituado a ver. Ele não consegue ver que as coisas estão diferentes, porque a sua mente criou para ele a ilusão de que tudo continuava exatamente como era antes. Por esse motivo, se perguntarmos a ele em que ano se encontra, ele dirá que está em 1900. Augusto parou de falar por alguns instantes, quando retomou a palavra, dizendo: Meus irmãos, se cada encarnado na Terra soubesse a diferença que o conhecimento faz, não perderia tempo com coisas sem importância, e se prepararia para o retorno à vida espiritual, que é a verdadeira vida. Certamente isso evitaria muitos sofrimentos depois do desenlace do corpo físico. O medo é algo que aprisiona, e a pessoa, assim que sente que a morte se avizinha, trata de pensar que isso não acontecerá com ela, deixando-se arrastar por um medo sem sentido. Essa é mais uma faceta do materialismo que impede de fazer com que o desencarnado veja a morte com naturalidade. Mas há quem pergunte: será que um desencarnado pode assistir a seu próprio funeral? A resposta a essa questão é a seguinte: sim. O recém-desencarnado vê, então, o singular espetáculo de um funeral sem se dar conta de que se trata do seu próprio funeral, como se fosse de uma pessoa estranha, algo que não lhe dissesse respeito, até o momento que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, para o homem que procura adquirir conhecimento e viver segundo este. Augusto, nesse momento, entonou gravemente a voz para que as pessoas imaginassem o que ele estava querendo dizer. Para esse homem, a passagem é calma, tranquila, e ele acordará tranquilo. Para os que não têm a consciência pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam à medida que ela se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para um lado, ou se preocupam apenas com aqueles que lhes interessam. Meus irmãos, como pudemos perceber, o ser encarnado se preocupa demasiadamente com a morte, porém não procura saber sobre o que há após esse temido momento. Os encarnados deveriam compreender que a morte é apenas uma passagem, e que sentindo medo ou não, todos irão experimentá-la um dia. Mas deveriam se preocupar realmente com o que vem depois.
Se de fato a humanidade pensasse no após-morte, certamente se esforçariam para seguir os ensinamentos do nosso Divino Mestre Jesus, que disse que na casa do Pai há muitas moradas, que ele iria preparar um lugar, deixando claro que a morte não existe, que ela é apenas uma viagem para a pátria verdadeira. Somos seres espirituais, e quando abandonamos o corpo material, voltamos para nosso verdadeiro lar, que é o mundo dos espíritos. Portanto, cada encarnado deveria se preocupar com a morte, não pelo lado negativo, pensando que é o fim de tudo, mas pelo lado positivo, pensando que ela é uma passagem para outros mundos onde poderemos aprender mais sobre Deus e seus propósitos, e cultivar em nosso coração o desejo de fazer o bem. Talvez alguém nesse momento pense: não tenho por que me preocupar com a morte, já que passei por ela e agora estou aqui, bem, ouvindo uma palestra. Sim, meus irmãos, no atual momento, sim, vocês passaram pela morte e estão aqui, mas nunca se esqueçam que passarão por esse processo tantas vezes quantas forem necessárias, para o aprimoramento moral, intelectual e espiritual. A morte é um presente para o espírito que permite que ele retorne à pátria espiritual. Haviam transcorrido 45 minutos, porém, aos ouvintes, parecia que a palestra havia começado naquele momento. Finalmente, Augusto sorriu para todos os que estavam presentes, e convidou-os para unir-se a ele numa prece. Depois da prece final, todos se levantaram. Havia muita harmonia no ambiente, e todos manifestaram prazer por ouvir aquela palestra tão elucidativa. Naná já não ouvia mais nada do que se dizia, pois os presentes estavam como passarinhos em manhãs alegres de verão. Falavam baixo, mas todos ao mesmo tempo. Num momento em que estava completamente distraída, José pegou-a no braço, dizendo: Naná, vamos embora. Eu a acompanho. Naná imediatamente assentiu com a cabeça, e juntos saíram do auditório, e então começaram a andar despreocupadamente. José, percebendo o mutismo de sua companheira, disse: Percebo que você está calada, minha irmã. Acaso não gostou da palestra do irmão Augusto? Não é isso, respondeu Naná, apenas estou pensando em tudo o que ouvi. A palestra foi maravilhosa, e os pontos que o irmão levantou me foram cruciais para pensar em muitas coisas. Pensar em que, Naná? Muitas pessoas realmente têm medo da morte, mas não fazem nada para compreendê-la, e foi justamente isso que foi levantado na palestra. Devemos compreender a morte como algo natural, como ele mesmo disse, tão natural quanto a vida. Lembro-me do Maurício, filho de Dona Emerenciana, quando descobriu que estava com um sério problema no rim. Ele entrou em desespero, a tal ponto que começou a beber e caiu na farra. Até que certo dia, em que pegou o carro do pai, saiu e bebeu exageradamente, e o que aconteceu? Capotou o carro e morreu no acidente. Veja bem, prosseguiu Naná, se ele não tivesse se entregado ao desespero, não teria de enfrentar um desencarne violento, pois manteria a serenidade e procuraria se tratar. Ele se deixou abater psicologicamente, e isso o levou a cometer verdadeiras loucuras. Vejo a coerência nas palavras do orador, e hoje penso: será que existe mesmo alguma religião que ajude as pessoas a compreenderem a morte? Sim, minha bondosa Naná, o Espiritismo é uma religião que explica todos os fenômenos naturais. Se ele tivesse procurado conhecer, sem dúvida não teria passado pela dor do desespero, muito menos pela violência do desencarne. Naná ficou observando José, e imediatamente se lembrou de Marta. Se lembrou de como algumas pessoas faziam troça dela por ser espírita. Por um momento, pensou que ela é que estava certa. E assim os dois conversavam animadamente sobre a palestra e a relacionavam com alguns acontecimentos que tinham vivido enquanto encarnados. Foi quando Naná perguntou: José, o que tenho que fazer para obter mais conhecimento? Ah, minha boa Naná, a colônia promove ótimos cursos. Se você quiser, poderei acompanhá-la, para que você se matricule em um deles.
Ótimo. É isso mesmo que farei. Quero aprender mais, e quando eu retornar ao planeta quero ser espírita, pois somente assim não sofrerei tanto com as agruras das provas e das expiações que porventura eu passe. Muito bem, Naná, vejo que você captou bem o espírito da coisa. Realmente o espírito está em constante crescimento, e esses cursos vão ajudá-la a progredir ainda mais. E assim, José e Naná continuaram conversando até chegarem ao seu destino. Capítulo 17. Uma ajuda inestimável. Se inscreva, ative o sininho, e receba todas as notificações de novos audiolivros. Manuel estava agastado com aquela situação. Por um lado, amava a esposa e não queria perdê-la. Por outro, não suportava ficar junto a ela, pois durante o dia, se mostrava apática a tudo, mas à noite, se transformava. Desse modo, sem saber ao certo o que fazer, decidiu que iria dormir temporariamente no quarto do pequeno João Felipe. Numa tarde, depois do trabalho, entrou em casa e não viu Isabel, que estava trancada em seu quarto. Olhou para a cama do filho e constatou que João Felipe estava dormindo, mas a fralda estava molhada. Revoltando-se, Manuel foi tirar satisfação com a esposa. Ao entrar, encontrou Isabel dormindo sono solto àquela hora da tarde. Ela estava com as pernas desnudas, e ele não deixou de notar o quanto ela emagrecera, durante aquele período sem a madrasta. Embora Manuel pensasse que ela estava definhando a olhos vistos pela falta da madrasta, desconhecia o real motivo da prostração de Isabel. Ela estava sendo fortemente assediada por entidades sem esclarecimentos espirituais, que desconheciam a lei do amor, tão usada por Jesus. Manuel, ao observar a esposa, de súbito sentiu pena e resolveu não acordá-la. Com isso, foi procurar uma fralda para colocar no filho. Porém, ao abrir a gaveta encontrou apenas uma fralda limpa. Pegou-a, e imediatamente foi trocar a criança, que não acordou. Manuel voltou para a sala e, sentando-se, se pôs a pensar. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para me casar com Isabel, mas talvez esse tenha sido o meu maior erro, já que sempre soube que ela nunca me amou. Mas essa situação está ficando insustentável. Ela está definhando dia a dia, não cuida da casa, não cuida do filho, não cuida de mim. E justamente agora, descobre que está novamente grávida. Ah, como me arrependo de não ter escutado os conselhos de minha mãe. Sentindo-se o último dos homens, Manuel pegou a vassoura e se pôs a cuidar da casa, pois crescera num lugar asseado e não podia viver daquela maneira. Limpou a cozinha, que estava cheia de louças sujas, limpou a casa, e aproveitou para lavar as roupas, pois no dia seguinte ele voltaria a trabalhar e não tinha nenhuma camisa limpa. Isabel acordou com aquele alvoroço, ora panelas batiam, ora copos, ora ouvia jatos de água, e escutava o barulho da vassoura aqui ou acolá. Sem dar muita importância, virou-se e continuou a dormir. Acordou apenas depois que o dia já havia findado. Ao sentar-se na cama, sentiu cheiro de comida, o que aguçou seu apetite, mas se assustou ao ver que a casa estava arrumada, as roupas estavam no varal, a cozinha totalmente organizada e o jantar, pronto. Isabel gostou do que viu, mas preferiu nada dizer. Manuel olhou para a esposa e pôde ver as olheiras profundas, mostrando que ela passava por um período difícil em sua vida. Manuel? Posso pegar um pouco desse frango? Está com um cheiro ótimo. Isabel se mostrava meio constrangida, pois sabia ser seu serviço como dona de casa. Espere um pouco. Estou terminando de preparar o frango. Daqui uns 15 minutos eu a chamarei para o jantar. Isabel se retirou, indo sentar-se no sofá da sala, e com isso se pôs a pensar. Meu Deus, por que eu não amo meu marido? Ele é tão bom, sempre tão atencioso. Mas às vezes sua presença me faz mal, como se ele fosse me machucar. Eu gostaria tanto de amá-lo, de ser a esposa que ele merece. Apanhada de surpresa,
Isabel foi chamada para o jantar, pois o tempo previsto por Manuel reduzira, e muito, e ao chegar à cozinha, ele havia colocado uma toalha do enxoval de Isabel, que nunca fora usado,